Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e o nosso canal hoje, Exatas EMEL, vem com uma nova aula sobre geometria analítica. Se você perdeu a aula passada, aqui em cima tem um cardzinho que vai te levar não só para a aula passada, mas para outros playlists interessantes que nós temos, aulas de progressão aritmética, de física, de química, de biologia. Nosso canal está cheio de aulas preparadas com muito carinho para você. E nossa aula de hoje, vamos falar sobre questões envolvendo distância entre dois pontos. Mas antes de seguir, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like e que você compartilhe nas suas redes sociais, que isso é muito importante para nós, ok? Então, vem com o professor Leonardo, vamos lá. Olha só, a questão que nós queremos tratar com vocês é o seguinte: mostre que o triângulo de vértices, aí ele dá 3 vértices, a gente sabe que um triângulo tem 3 lados, 2 e 4, 5 e 1, 6 e 5, é isósceles. Como é que a gente faz isso? Bom, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês pegarem uma questão de geometria analítica como essa aqui, faz o plano cartesiano e coloca os pontos lá. Facilita para você enxergar o problema e facilita também para que você trate a questão com a propriedade que a questão exige. Tudo bem? Então eu vou fazer isso aqui com vocês. Então eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Aqui está meu eixo X, aqui está meu eixo Y, e eu vou colocar os pares ordenados que foram colocados aqui para mim na questão. Então eu vou começar pelo valor aqui, 2 e 4. Então a gente já sabe, como é um par ordenado, o primeiro valor é referente a X. Então 2 no X, então aqui está 2, 4 no Y, 1, 2, 3, 4. 4 no Y, e aí eu faço o meu pontilhado para delimitar o ponto. Então aqui está o meu primeiro ponto. A questão não fez isso, mas eu vou dar um nome para esse ponto. Você pode fazer isso, tá? Chamar isso aqui de ponto A. Beleza? O segundo ponto é 5 no X, 1 no Y. Então isso aqui está o 2, 3, 4, 5. É importante quando você fizer fazer com uma régua para a coisa ficar bonitinha. Tá? Então 5 no X, 1 no Y. O quadro aqui ele é quadriculado, então facilita para mim. Então, esse ponto aqui eu vou dar um nome para ele. Se aqui é o ponto A, eu vou chamar isso aqui de ponto B. Tá aí meu ponto B. E o outro ponto, 6 no X. Isso aqui está o 5. O 6 fica aqui do lado dele. E 5 no Y. Isso aqui está o 4. O 5 fica bem aqui. Faz o pontilhadozinho. Eles se encontram bem aqui, então vou chamar esse rapaz de ponto C. Bom, então aí estão os vértices de um triângulo. Se é um triângulo, então eu vou unir esses pontos e eu vou ver que vai ser um triângulo mesmo, né? Então, ó, daqui para cá e daqui para cá. Tá aí meu triângulo e agora eu vou tentar responder a questão. Será que esse triângulo é isósceles? Bom, professor Leonardo, o que é um triângulo isósceles? Eu esqueci disso. O que é? Bom, galera, um triângulo é um polígono de 3 lados. Ele pode ser classificado de 2 modos. Ele pode ser classificado em relação aos seus lados ou em relação aos seus ângulos. Em relação aos ângulos, um triângulo ele pode ter 3 nomes. Vou escrever aqui para vocês, tá? O primeiro, ele pode ser chamado de triângulo retângulo. Esse é famoso, né? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então isso aí, por exemplo, é um triângulo retângulo. Ele também pode levar o nome de triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É aquele triângulo onde os 3 ângulos internos, todos os 3, são menores que 90 graus. E ele pode ser um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Um obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, colocar aqui uns 100 graus, por exemplo. Então, esse aí é um triângulo obtusângulo. Então, um triângulo, quando você vai classificar ele em relação aos seus ângulos, ele tem esses 3 nomes: retângulo, obtusângulo, acutângulo e obtusângulo.
Agora, quando você vai classificar o triângulo em relação aos seus lados, ele também tem 3 nomes. Ele pode ser chamado de triângulo equilátero. Equilátero. Equi, igual. Látero de lado, né? Ou seja, todos os 3 lados iguais. Então, os 3 lados dele são iguais. Ele pode ser chamado de, além de equilátero, ele pode ser chamado de escaleno. O que é um triângulo escaleno, professor Leonardo? Os 3 lados diferentes. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. E ele pode ser isósceles, que é o nosso caso aqui. O que é um triângulo isósceles, que é o nosso caso? Ele tem 2 lados iguais. Perfeito? Então, todo triângulo que tem 2 lados iguais é isósceles. Perguntinha, abre um parênteses aqui, questão de vestibular. Um triângulo equilátero é isósceles? É. Todo triângulo equilátero também é isósceles, porque, pela definição, isósceles é aquele triângulo que tem 2 lados iguais, o equilátero tem 2 lados iguais. Ele tem os 3, mas quem tem 3 tem 2. Então, todo triângulo equilátero também é isósceles. Fecha parênteses. Então, no nosso caso aqui, ó, nós queremos saber se o cara é isósceles, se ele tem pelo menos 2 lados iguais. Então, para a gente fazer isso, nós vamos ter que calcular 3 distâncias. Eu vou ter que calcular a distância entre A e C. Depois eu vou ter que calcular a distância entre A e B. E por último eu vou ter que calcular a distância entre B e C. E comparar essas 3 distâncias. Beleza? A gente já viu na fórmula na aula passada. Então eu vou colocar aqui do lado para você. Tá ok? E aí a gente vai fazer essa questão com muita tranquilidade. Então é o xb menos o xa ao quadrado mais o yb menos o ya ao quadrado, tudo isso aqui na raiz quadrada. Tá aí a formulazinha que a gente vai utilizar, ok? Então vamos começar a calcular. Professor, a ordem importa? Não, você vai ter que calcular os 3. Quem vai vir primeiro, isso é indiferente. Então vamos começar calculando o DAC. Então, quem é o meu DAC? O DAC você vai olhar para esses 2 pontos aqui, ó. O A e o C. E aí você coloca ele, para você não errar, coloca um do lado do outro para você não errar. Eu vou colocar aqui de uma cor verde para você não errar. Quem são os pontos A e C? O ponto A é 2 no X, 4 no Y. Então vou colocar aqui, ó. E o ponto C é quem? O ponto C é 6 no X, 5 no Y. E aí você aplica a fórmula. Então, como é que a gente vai fazer? Vou pegar esse menos esse, 2 menos 6. Lembra que eu falei que a ordem não importa? Você pode tanto pegar 2 menos 6 como 6 menos 2. A ordem não importa, tá? Mas, se você tem dúvida nisso, vai na aula passada que a gente explicou isso legalzinho. E depois, 4 menos 5. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado. 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado. Então, quem é o meu DAC? Menos 4 ao quadrado, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16. Mais, menos ao quadrado dá mais, menos vezes menos dá mais, e 1 vezes 1 é 1. Então, a resposta aqui, 16 mais 1, 17, DAC, raiz quadrada de 17. Dá para simplificar essa raiz? Não dá, porque 17 é um número primo. Então, o primeiro aqui, ó, fechou isso aqui, ó. Esse aqui, ok. Agora vamos calcular agora o DAB. Vou apagar esse lado aqui, que eu fiz esse rascunho para vocês. E vamos calcular o DAB da mesma forma que a gente fez. DAB. Então, eu vou colocar do lado os pontos, para mim não me confundir. O ponto A, 2 no X, 4 no Y. Vou colocar aqui em cima. E o ponto B, aqui ó, 5 no X, 1 no Y.
5 no x, 1 no y. Cuidado com essa ordem, viu, galera? É importantíssimo, não pode confundir essa ordem. É um par ordenado. Primeiro o valor do x. Bom, agora você vem subtraindo. Ó. Esse menos esse, 2 menos 5, eleva ao quadrado, mais esse menos esse. 4 menos 1 ao quadrado, tudo isso aqui na raiz quadrada. O meu DAB, então, vai ser igual. 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Menos 3 ao quadrado, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. 9. E 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado também dá 9. Na raiz quadrada, DAB é igual a raiz quadrada de 18. Dá para simplificar essa raiz? Dá para simplificar essa raiz, sim. Se você quiser, dá. Como é que faz isso? Fácil. Olha só. Fatora o 18. Vou colocar aqui do lado. Fatorando 18, dá por 2, que dá 9. Dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E dá por 3 de novo, que dá 1. Ou seja, o 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Se você trouxer aqui, ó, você pode substituir esse rapazinho colocando assim, ó. 18 é a mesma coisa que 2 vezes o 3 ao quadrado. Ora, quando você tem uma multiplicação aqui dentro, galerinha, você pode colocar um radical para cada um dos fatores. Então você vai ter DAB é igual a raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ora, tá vendo que é um produto? Você pode fazer isso porque é um produto. Raiz de 2 existe número real, número inteiro? Não, é um número irracional. Então continua a raiz de 2. Mas raiz quadrada de 3 ao quadrado, ó, a raiz com esse expoente vai embora. E o 3 fica fora da raiz. Moral da história, o 3 sai da raiz e vai continuar multiplicando quem? O raiz de 2. Então, o DAB é 3 raiz de 2. Então, o DAB tá ok. Beleza. Entenderam o que foi feito, né? Peguei os pontos A e B. O A é 2 e 4, tá aqui. O B é o 5 e 1, tá aqui. Fiz a subtração. 2 menos 5 dá menos 3. 4 menos 1 dá 3. Elevei esse aqui ao quadrado, que deu 9. Esse ao quadrado deu 9. 9 mais 9 dá 18. Raiz quadrada de 18, dá para fatorar essa raiz, dá para me simplificar ela mais. Eu fatorei o 18. O 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Coloquei ele dentro do radical e aí coloquei um radical para cada um deles. Raiz de 2 é um número irracional, continua a raiz de 2, mas raiz quadrada de 3 ao quadrado, a raiz com expoente 2 vai embora, fica só o 3. Então 3 vezes raiz de 2. E por último, falta calcular o DBC. E aí a gente vai comparar tudo. DBC. Vou colocar o ponto do DBC, né? O B é 5 no x, 1 no y. 5 no x, 1 no y. Perdão, vou colocar aqui mais em cima, né? Vou colocar o ponto aqui. 5 no x, 1 no y. E o meu ponto C é 6 no x, 5 no y. 6 aqui, 5 aqui. E aí eu faço a minha operaçãozinha. 5 menos 6 dá 5 menos 6 eleva ao quadrado, mais, depois, 1 menos 5 e eleva ao quadrado. Então, ó, peguei esse menos esse, depois eu peguei esse rapaz menos esse rapaz. Tudo isso na raiz quadrada. O DBC, então, vai ser igual. 5 menos 6 dá menos 1 ao quadrado. 1 menos 5 dá menos 4 ao quadrado. Relevo, tira a raiz quadrada dessas crianças aí. Menos 1 ao quadrado, menos vezes menos, mais. 1 vezes 1 dá 1. Menos ao quadrado dá mais, menos vezes menos, e 4 vezes 4 dá 16. Moral da história, o DBC é igual a raiz quadrada de 17. Então nós temos um triângulo onde esse lado aqui, ó, DAC, é raiz de 17. Esse lado DAB é 3 raiz de 2. E esse lado DBC é raiz de 17. Ora,
Se eu tenho dois lados iguais, então está provado que esse triângulo é isósceles, como queríamos demonstrar. Então, está provado, realmente é um triângulo isósceles, por quê? Porque tem dois lados iguais. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo, da explicação. Deixe seus comentários aqui, isso é importante para nós. E nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre geometria analítica, distância entre dois pontos. Um grande abraço para você, fique com Deus e bons estudos.